Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo o que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde o calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retornar, sua força e seu vigor. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Bondoso Deus, estamos aqui ajoelhados diante da Tua presença como uma igreja que acredita no Teu amor e no Teu poder. O Senhor conhece a nossa vida, sabe as lutas que temos e as necessidades que temos. Nós precisamos de milagres, e milagres só o Senhor pode nos dar. E nesse momento colocamos a nossa vida, com a vida da nossa família, na Tua presença. E te suplicamos, ó Deus, Criador do céu e da terra, por misericórdia, por compaixão, faça milagres em nossa vida. E o maior milagre que nós precisamos é: torna-nos mais espirituais. Abençoe esses lares que aqui estão. Que esses lares sejam marcados por lares de amor, de união e da presença do Espírito Santo. Fale ao nosso coração essa noite.
Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Mateus, capítulo 26, verso 31. Mateus 26, verso 31. É a história de um dos discípulos mais conhecidos de Jesus, chamado Pedro. Vamos estudar aí alguns versos sobre a vida dele e vamos tirar algumas lições espirituais para a nossa vida. Eu começo a leitura do verso 31 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. O texto diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos venham a ser uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pulem alguns versos e vamos agora para o verso 69, do mesmo capítulo, verso 69. Ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Verso 70, do capítulo 26. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar, a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Saindo ali, chorou amargamente. Só até aqui. Agora, por gentileza, me dê a sua atenção. Queridos, alguns meses atrás, eu fui a um laboratório fazer uma coleta de sangue, para fazer alguns exames. A pessoa tirou o sangue, colocou ali numa seringa. Eu fiquei olhando o sangue ali e fiquei pensando assim: se eu fizesse uso de um telescópio, uma luneta, será que olhando para o sangue eu conseguiria ver aí o pecado? A cor dele, o formato dele no meu sangue? Claro que não. Claro que não. Não se pode ver o pecado desta forma. O pecado não é visto desta forma. Mas, queridos, o pecado, a definição que temos do pecado é uma força, uma força maligna. Essa força maligna não está fora de você. Essa força maligna está dentro de você, suas células. Essa força maligna está atuando nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, no corpo também. O pecado o leva a adoecer, o pecado o leva a envelhecer e o pecado o leva à morte. Essa força maligna que está dentro de você. A pessoa pode fazer atividades físicas numa academia, pode ter os braços fortes, pode ser 1,90 m, pode ser um atleta musculoso, forte, pode ser desses lutadores aí, mas o pecado é mais forte do que ele.
E a Bíblia diz que o pecado está dentro de nós. Dentro de nós. A pessoa pode ser de qualquer parte desse planeta. A Bíblia diz que todos pecaram e todos são pecadores. Não há ninguém que possa dizer assim: eu sou santo, não tenho pecado. Nós temos uma definição muito errada de pecado. Nós pensamos que o pecado tem a ver só com atos. Roubou, pecou. Mentiu, pecou. Isso são atos. Isso são atos que revelam um problema no coração da pessoa. Pode ser um rei, pode ser o presidente de uma nação, pode ser o homem mais rico do planeta Terra. Todos nós somos pecadores. Aos olhos de Deus não há nenhum que deixa de ser pecador. Todos o somos. Mas ser pecador significa que vamos adoecer, envelhecer e morrer. Todos. Todos. Mas as implicações são maiores. Sabe o que o mundo ensina? O mundo ensina assim. O mundo ensina, as faculdades ensinam, os programas de televisão ensinam, os políticos ensinam, os professores universitários ensinam que o problema do ser humano é externo. O problema é a falta de educação. Não temos boas escolas. O problema é a alimentação. A alimentação não é tão boa. O problema é o ambiente familiar. Pais que não são como deveriam ser. E aí isso, entrando em contato com essa criança de alguns meses, de pouca idade, torna ela uma pessoa má. Eles afirmam que o que torna a pessoa má é a sociedade. A alimentação não é boa, a educação não é bom, entra em contato com essa sociedade má e aí se torna uma pessoa má. Isso não é assim. Do ponto de vista bíblico, quando eu nasci, eu já nasci pecador. Já nasci dominado pela inveja. Já nasci dominado pelo egoísmo. Já nasci com esse coração aqui que não quer saber nada de Deus. O coração do ser, a pessoa, queridos, a pessoa pode ser filho de pastor. Eu espero que vocês me compreendam. Ninguém nasce nesse mundo amando a Deus. Ninguém. O ser humano, quando nasce, quando cresce, ele não quer saber de Deus. Para ele saber de Deus tem que acontecer um milagre aí, o milagre da conversão. Deus tem que entrar no coração dessa pessoa. Somos pecadores. E isso tem uma coisa muito séria que eu quero tratar com vocês essa noite. Nós tratamos a coisa de forma muito superficial e externamente. Queridos, o problema é aqui, ó. É lá no fundo do coração. Nós pensamos da forma errada. Nós sentimos da forma errada. Nós agimos e reagimos da forma errada, em função dessa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Eu já ouvi e já vi adultos dizerem: eu não consigo. Adultos dizerem: eu não tenho forças para vencer essas minhas fraquezas, esses meus pecados. Não tenho força para mudar esse meu temperamento. Você coloca isso na sua cabeça. Como pecador que você é, você tem algo dentro de você que é mais forte do que você. Mais forte. Essa natureza pecaminosa que está dentro de nós nos leva só para o lixo da vida. Essa natureza pecaminosa só nos leva para baixo. Para baixo. Sem Deus, o ser humano não sobe, só desce.
Sem Deus, o ser humano só quer o lixo da vida. É quando Deus entra no coração do ser humano que faz ele se tornar, subir, nobre, bondoso, amável. Faculdade não faz isso. Estudo não torna ninguém bom. Dinheiro não torna ninguém amável. Só Jesus. E eu vou falar uma coisa forte aqui. Será que posso falar? Posso? Ali está o ancião, lá atrás. O pastor disse, vou viajar, ele cuida de você. Você cuida de mim aí. Eu vou falar algo aqui. Eu estou com medo, mas vou falar. Eu tenho a impressão de que tem muitos cristãos acreditando mais em si e no que faz, do que acreditando em Jesus e no que Ele é capaz de fazer. Vou dar um exemplo, e agora, por favor, não olhem feio para mim. Queridos, a alimentação não muda o coração. Não muda. Exercício físico não muda o coração. Plástica não muda o coração. Queridos, estas coisas, quando enfrenta com a natureza pecaminosa, são vencidas. Elas têm o seu valor. Elas têm o seu valor. Por favor, entendam as minhas palavras. Elas têm o seu valor, mas elas são fracas diante da natureza pecaminosa. O que vence o pecado, o que domina o pecado, é Jesus Cristo. Uma pessoa que morreu na cruz por nós. Se Jesus não tiver no seu coração, essa natureza pecaminosa vai te vencer. Estão conseguindo me entender? Vocês estão me entendendo? Querido, vou lhe dizer uma coisa. Vou falar. Eu fui 9 anos uma pessoa que cuidava muito de mim. Passei 9 anos em colégio interno. Fui com 14, 15 anos, saí com 20 e poucos anos formado. Interno, culto de manhã à tarde, sem televisão, sem contato com o mundo, afastado. Mas não tinha Jesus no coração. Se alimentava corretamente. Dormia corretamente. Fazia exercício físico, mas Jesus não estava no meu coração. Não estava. E aí, a natureza pecaminosa me vencia. De que forma? Impaciente. De que forma? Se alguém me tratava mal, devolvia na mesma moeda. Se alguém me tratava mal, eu não conseguia perdoar. Se alguém, um coração duro, um coração ruim. Quando Jesus definitivamente eu permiti que Jesus entrasse aqui, a coisa mudou. Vou repetir, você tem uma força maligna dentro do seu coração chamado pecado ou natureza pecaminosa, que você não consegue dominar sozinho. Só quem vence essa natureza pecaminosa, só quem vence esse pecado que está dentro de você é a pessoa de Jesus. Era quinta-feira, ele saiu com os discípulos, tinha lavado os pés dos discípulos, ele saiu com eles. Jesus olhou e disse as últimas palavras. Jesus disse: sem mim, vocês não podem nada. Sem mim vocês serão sempre vencidos pelo mal. Se eu tiver em vocês, ligados pela comunhão, vocês serão vitoriosos. Estão conseguindo me entender? Agora veja Pedro. Amigo, eu me identifico,
Quando eu falo isso para vocês à noite, eu já falei isso para mim antes. Eu me identifico demais com Pedro. Pedro, deixa antes de falar de Pedro, falar para vocês sobre o efeito das drogas. Na Rússia, não sei se já chegou ao conhecimento de vocês, fizeram uma droga chamada crocodilo. Alguém já ouviu falar dessa droga? A droga do crocodilo feita lá na Rússia, quando ingerida ou tomada, ela vai abrindo o corpo da pessoa e vai ficando exposto os tecidos da pessoa. E ela não tem retorno e ela mata. É a droga, estava lendo uma reportagem fortíssima. Mas a droga do crocodilo, o que é a droga do crocodilo com a maconha, com a heroína, com o crack? O que essas drogas têm em comum? O que essas drogas têm em comum? Uma pessoa que se envolve com qualquer tipo de droga, ela sai fora da realidade. Um drogado, prestem atenção, um drogado vê o que não existe. O drogado fica alucinado. Está lá no 20º andar de um prédio. Drogado, imagina que está lá no chão, no asfalto. E aí vai andar. Imagina o que vai acontecer. A pessoa dominada por qualquer tipo de droga fica fora de si. Essa é a expressão. Uma pessoa dominada por qualquer droga fica fora de si, até o álcool, fora de si. Vê o que não existe. Não consegue ver o que existe, mas o que não existe vê. Acreditem no que eu vou te falar. O pecado faz a mesma coisa. Uma pessoa dominada pela natureza pecaminosa, ela vê o que não existe. E o que existe, ela não consegue ver. E eu vou provar isso para vocês essa noite através da história de Pedro. Quinta-feira à noite, com todo carinho, com todo amor, com toda educação, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você é fraco. Pedro, você pensa que é forte, mas você não é. A tentação é mais forte do que você. O pecado é mais forte do que você. E Pedro, você não é essa santidade que você pensa que é. Você é um pecador. Ô Pedro, dentro do seu coração tem orgulho. Você é orgulhoso, Pedro. Você acha que é melhor do que os outros. Você despreza os outros, Pedro. Você é autossuficiente. Você acha que é mais santo do que os outros, melhor do que os outros. Você humilha os outros. Você maltrata os outros. Mas Pedro, você é fraco. E o diabo, Pedro, está quase que te engolindo. Ô Pedro, reconhece tua fraqueza. Seja humilde. Não precisa reconhecer para os outros. Reconhece para mim. Reconhece que você é frágil. Reconhece que você é frágil diante do pecado. Pede minha ajuda, eu te ajudo. E quando a tentação vier, você vai resistir. Mas Pedro, reconheça que você é frágil. Reconheça. E o que Pedro fez? Dominado pela arrogância, dominado pelo pecado, Pedro olhava para si e via o que não existia. O que ele via? Eu sou um santo, não tinha nada de santidade. Eu sou o Pedro, um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não vou negá-lo, eu não vou traí-lo, eu sou forte. E olhou para Jesus e disse: Senhor, esses que estão aqui do meu lado, esses te negarão, mas eu vou contigo até a morte. Jesus olhou para Pedro e disse: ô Pedro, está difícil. Você não consegue ver quem você é porque você está dominado pela droga chamada pecado. Você vai cair, Pedro. Eu queria que você não caísse. A sua queda vai ser humilhante. Você vai cair em pecado feio. Você vai fazer coisas horríveis. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você, aquele que era o fortão, cometeu esse terrível pecado? Ô Pedro, eu estou querendo evitar que você passe por essa situação humilhante.
vexatória em público. Abre teus olhos, Pedro. Não precisa, Senhor. Pedro tem alguma coisa em comum conosco. Tem ou não tem? Comigo tem. O marido chega para a esposa. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para os casais. Deixa eu falar uma coisa aqui para os casais. Esposas, nenhum segredo tem que haver entre você e o seu esposo. Se tem alguém nessa terra com quem que você tem que abrir 100% do seu coração, esposa, é com seu marido. Só com seu marido. Marido, se tem alguém com quem você tem que abrir o seu coração, é com a sua esposa, só com a sua esposa. Só. Diante da esposa, chore. E esposa, saiba enxugar as lágrimas do seu esposo. Diante do seu marido, esposa, chore. E marido, por favor, saiba enxugar as lágrimas da sua esposa, confortá-la, consolá-la, animá-la. Eu vou falar, esse é o ponto que eu quero chegar. Fale sempre a verdade um com o outro, marido e esposa, mas fale com jeito. Alguém disse que até quando você fala que não quer namorar com uma pessoa, você pode falar com uma educação e uma delicadeza tal que a pessoa não fique nem triste nem chateada. Estão me entendendo? Chega para o esposo e você não é tudo isso que você pensa. Você é menos, mas eu amo você do jeito que você é. Esposa, você não é tudo isso que você pensa, mas eu amo você do jeito que você é. Estão conseguindo me entender? Sinceridade. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você não é tudo isso. Só reconheça e eu te dou a vitória sobre o diabo. Não, Senhor, eu sou forte. Antes de ir para outra parte, você se lembra quando foi a última vez que você reconheceu que você é frágil diante de Jesus? Você se lembra quando foi a última vez, só diante de Jesus, que você abriu o seu coração e disse: Senhor, eu sou frágil, isso aqui tem me vencido, isso aqui tem me dominado, ô Senhor, me liberta, eu tenho problema com isso ou com aquilo, eu não estou tendo força para resistir a isso daqui, por favor, Senhor, me liberta, porque essa coisa pecaminosa é mais forte do que eu. E aí você vai pedir auxílio para quem pode te ajudar. Oh, querido, somos frágeis. Somos frágeis. Sabe qual é o maior problema do coração do ser humano? O maior problema do ser humano e que vai levar milhares para o inferno, com todos os perdidos e com todos os demônios no fogo que os consumirá, quando Jesus destruir o mal, é o orgulho. Orgulho. Não dá o braço a torcer. Teimoso. Não reconhece. Teimoso. Teimoso. Jesus está falando ao coração, mas não abre, não reconhece. Não, eu sou forte. Como forte? Olha as coisas que já aconteceu na sua vida. Como forte? Olha os caminhos pelos quais você já percorreu. Sabe o que tem que acontecer conosco? Humildes. Humildade diante do Senhor. Humildade a reconhecermos que somos fracos. Humildade. Humildade para reconhecer e dizer: Senhor, essa é a minha fraqueza. Esse é o meu pecado. Eu sou isso aqui. Ô Senhor, me perdoa. Mas eu preciso de poder. Me ajuda. Pedro negou. Negou feio. Se expôs. As pessoas viram o pecado que ele cometeu. As pessoas viram. Você é discípulo de Jesus. Ele xingou Jesus. O verbo praguejar aqui é de alguém que se voltou contra Jesus e o negou. Não apenas disse: eu não conheço. Ele xingou, ele humilhou, ele falou palavrões para Jesus Cristo. E ali estava Jesus,
quase que nu, o corpo ensanguentado, espancado. Não dava para falar nada para Pedro. Mas depois que Pedro negou pela terceira vez, o galo cantou. E sabe o que um texto do Evangelho de Marcos diz? O texto do Evangelho de Marcos diz que ele caiu em si. Quer dizer, quem cai em si é porque estava fora de si, dominado pelo pecado, achando que era um santo, quando era um pobre, de um coitado, de um pecador. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou para Pedro, olho no olho, Jesus não pôde falar nenhuma palavra, mas só no olhar, Jesus disse para ele: Pedro, você é isso aí. Ô Pedro, você é um pobre de um pecador sem forças. A sua força não está em você, a sua força está em mim. Agora, Pedro, que você reconheceu isso através dessa queda, que não poderia ter acontecido, eu te concedo perdão, eu uso de misericórdia, eu te dou uma nova chance, mas Pedro, definitivamente se apega em mim, para que a natureza pecaminosa não te domine. E diz o texto que ele chorou, um choro de uma pessoa sincera. Foi lá para o jardim do Getsêmani, onde o sangue de Jesus ainda estava fresquinho, se ajoelhou naquele sangue e pela primeira vez, disse: Senhor, eu sou arrogante, reconheço que eu sou prepotente, reconheço que eu não tenho essa santidade que eu dizia ter. Reconheço que eu não sou um cristão como deveria ser. Mas, ó Deus, não me abandone. Ó Deus, não me deixe, me perdoe, me purifique, me restaure e me erga. Me dê a mim uma nova chance, porque eu não passo de uma pessoa frágil e arrogante. Naquele momento, Jesus deu o perdão, ergueu um homem prepotente e começou a fazer milagres na vida de Jesus. Milagres. Queridos, todos nós estamos precisando de milagres. Todos nós estamos precisando de milagre. Só Jesus pode dar. Eu creio. Hoje as pessoas não acreditam mais em milagres, mas eu creio, porque o tempo passou e Jesus não mudou. Mas sabe qual é o milagre que nós estamos precisando? Milagre aqui, no coração. Tornar-nos pessoas mais humildes, tornar-nos pessoas mais consagradas, tornar-nos pessoas mais voltadas para a Bíblia, tornar-nos pessoas mais dedicadas à igreja, tornar-nos pessoas que se ajoelham, choram e dizem: oh Deus, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. O pecador não é o outro que está lá do meu lado na igreja, sou eu. Me muda, Senhor, me transforma, converta o meu coração. Ô irmão, ô querido amigo, querido amiga, querido irmão e irmã, não é o outro que é o problema, é você. Não é o outro que é pecador, é você. Não é o outro que precisa de transformação, é você. Temos que parar de agirmos como Pedro no nosso dia a dia da igreja e nos apresentarmos como seres que não são pecadores, impecáveis, santo, que tudo pode. Menos. Não somos isso. Não somos. Somos pobres seres humanos, frágeis, muito frágeis. Para mim, como estou a viver? Não podemos nada. Eu queria fazer um apelo para vocês essa noite. Queridos, já sofri tanto na vida, tanto. Por achar que sou forte, por pensar que sou Deus, o super-homem, o forte,
o mais santo, o poderoso. Essa arrogância e esse orgulho já me levou a esfregar o focinho, me entendem? Nos postes da vida, no pó da vida. Se tem um pecado que é gravíssimo aos olhos de Deus, se tem um pecado que impede Deus de trabalhar no coração da pessoa ou na vida da pessoa e fazer aí milagres, é o tal do orgulhoso, do prepotente. Mas eu não estou falando do orgulhoso que é jogador de futebol, não. Eu não estou falando do artista que anda em cima do tapete vermelho lá em Los Angeles ou em Hollywood. Não estou falando dele. Eu não estou falando do político arrogante. Eu não estou falando do empresário arrogante que confia no dinheiro, no patrimônio. Eu estou falando dos adventistas do sétimo dia, orgulhosos, arrogantes, cheios de si. Que tragédia! Que tragédia! E é esse comportamento que tem impedido Deus de fazer milagres na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Deus olha e diz: como posso ajudá-lo? Como posso fazer milagres no coração desse homem? Como posso fazer milagres no coração dessa mulher? Eles se acham Deus. Não há humildade no coração deles. Querido, sabe onde eu fui aprender humildade? Vou abrir meu coração com vocês. Eu não aprendi sobre humildade dentro da igreja. Não aprendi. Eu não aprendi humildade com colegas pastores. Não aprendi. Há muita competição. Há muita luta ainda para ver quem vai ser o primeiro. Eu aprendi humildade com uma mulher de 80 anos. Oitenta anos ela tem. Minha mãe me ensinou a ser humilde. Ela disse: filho, Deus resiste aos soberbos, mas abençoa aos humildes. Nunca queira ser maior do que os outros. Se contente com o que você tem e seja feliz. E hoje, mais do que nunca, eu dou graças a Deus por Deus ter me dado aquela mulher como mãe. Sabe qual é o problema dos nossos relacionamentos como irmãos na igreja? Sabe qual é o problema dos relacionamentos dos pastores adventistas da igreja? E falo isso porque experimento na carne. É que nós nos colocamos como Pedro. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. E perdemos a oportunidade de abrir o coração com o outro. E perdemos a oportunidade de dizer: estou lutando com esse pecado, ore por mim. Porque não confiamos um no outro. Porque vivemos dentro da igreja um cristianismo competitivo, onde estamos competindo com o outro que está sentado aqui, com a outra que está sentado aqui, para ver quem é mais santo. Que tragédia, irmãos, que tragédia. E essa competição espiritual, nesse orgulho religioso que adventistas temos, vivemos solitários dentro da igreja. Solitários. Quando a igreja adventista começou lá nos Estados Unidos, quando os pioneiros fundaram essa igreja, eles tinham entre eles reuniões, chamado de reuniões sociais, em que uma pessoa ia na frente e dizia: irmãos, por favor orem por mim, porque estou vencido por esse pecado, e eu quero libertar desse pecado. Ninguém olhava condenando aquele irmão, ninguém olhava querendo fazer qualquer coisa com aquele irmão. As pessoas olhavam com amor para aquele irmão, com piedade com aquele irmão, com carinho para aquele irmão, se ajoelhavam ao redor dele, o ajudavam e o fortaleciam a vencer o pecado e a continuar a vida cristã. Não somos assim, não somos.
Não somos assim em casa e não somos aqui dentro da igreja, estamos competindo. Eu sou mais santo que você, por isso devo ficar nesse cargo. Eu sou melhor do que você. Oh, irmãos, não somos melhores em nada. Somos pobres, pecadores, pó. Fiz uma cerimônia fúnebre lá na minha cidade. Não dava para colocar aquele caixão, porque naquele jazigo ali sepultavam as famílias, tinha que tirar o resto. E aí o funcionário lá do cemitério, os funcionários tiveram que tirar aquele caixão que já estava ali, os restos. E eles foram tirando e colocaram dentro de um saquinho plástico mais ou menos desse tamanho, os restos daquela pessoa. Alguns dentes, alguns fios de cabelo. E acreditem, o resto era só pó, só terra. E eu fiquei olhando aquilo antes de falar. Eu disse, aí está a arrogância do ser humano. Aí está a prepotência do ser humano. Aí está o fim de todo ser humano. Somos pó, porque somos pecadores. Somos pó, ninguém é melhor do que o outro. Aos olhos de Deus são todos nivelados. Sabe o que faz a diferença na sua vida? Jesus Cristo. Ele é o único que viveu nessa terra. E o diabo tentou, mas ele não pecou. Há um texto na Bíblia que diz, Jesus falou assim, ninguém pôde falar isso, mas ele pôde. Ele olhou para os discípulos e disse, a guerra chegou no fim, e o diabo está vindo, mas ele não encontra em mim nenhum pecado que dê a ele um álibi ou um pontinho para ele querer me vencer. O diabo reuniu todos os demônios, o diabo reuniu toda a força do inferno, foram com toda a maldade, foram com todo o ódio em cima de Jesus, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou em pensamento, ele nunca pecou em palavras e atitudes. Por isso que ele é nosso bendito Salvador. Ele não tem o problema que temos. Qual é o problema que temos? Todos nós somos pecadores. Está tudo torto em nós, está tudo podre em nós, está tudo distorcido em nós, dentro do coração. E não temos força para vencer essa coisa chamada natureza pecaminosa. Nós precisamos de Jesus e precisamos dizer, oh Jesus vem, oh Jesus me socorre. Sabe qual é o problema nosso que estamos na igreja? Sabe qual é o problema nosso que estamos na igreja? É porque deixamos de reconhecer que somos pecadores. Entra num bar, vê aqueles bêbados lá, eles dizem, eu sou pecador. Visitei um presídio lá no meu país e vi homens que eles diziam, Deus tem misericórdia de mim, eu estou aqui porque sou um pecador. Não só eles que são pecadores, nós não fizemos os delitos que eles fizeram, mas somos pecadores, terríveis pecadores. O orgulho, a arrogância, a inveja, a maledicência está aqui dentro de nós. E sabe o que nós temos que fazer? Temos que nos ajoelhar ao entrar nessa igreja e dizer, Deus tenha misericórdia de mim, me abençoa. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando lá no seu coração, quando lá dentro você reconhecer que é um pecador, Jesus vem e começa a fazer milagres na sua vida. Só há milagres para os humildes, só há milagres para aqueles que reconhecem que são pecadores. Abra teu coração para Jesus e diz, vem fazer milagres na minha vida. Eu vou ler o último texto para vocês, e eu já estou terminando. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 fala de um Pedro que passou por uma mudança. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 8. 4:8. Olha as palavras de Pedro. Atos capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo por que foi curado, tornai conhecimento vós todos
e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que está curado essa pessoa. Vocês entendem? As pessoas vieram para cima de Pedro, aqueles que o tinham intimidado, aqueles que há poucos dias atrás o fizeram negar a Jesus, vieram agora para cima dele. Ele tinha, pelo poder de Jesus, acabado de fazer um paralítico andar. Agora, todos os holofotes estavam dirigidos para ele. Se naquela época tivesse Facebook, se naquela época tivesse Instagram, se naquela época tivesse redes sociais como hoje existem, lá estava Pedro com 300 milhões de curtidas, com 200 milhões de comentários, foto para todos os lados, e dizendo: aí está o poderoso Pedro, que cura. Mas quando os holofotes vieram para cima dele, ele disse: não, eu fui convertido, eu sou um homem transformado, não há mais espaço no meu coração para o orgulho, não há mais espaço no meu coração para a arrogância. Jesus me transformou, não fui eu que curei esse homem, eu não tenho poder, foi Jesus, o Jesus que vocês crucificaram e que eu neguei, foi Jesus que fez esse homem andar. Sabe, vou terminar, mais pouquíssimos minutos e eu vou terminar. Sabe qual é o problema nosso? Sabe qual é o meu problema e o seu? A vida só gira em torno de nós, só gira em torno de nós. Nós nos tornamos o centro da nossa vida, nossos sonhos, nossas necessidades, nossos problemas. Recentemente vi uma reportagem de um ator americano conhecidíssimo, Brad Pitt. Ele disse: estou cansado de pensar em mim 24 horas. Sabe o que te atrapalha na vida? Sabe o que te cansa? Sabe o que te dá estresse, ansiedade? É porque você só vive em função de você. O dia que Jesus for o primeiro, através da leitura da Bíblia, o dia que Jesus for o primeiro, através da oração, da frequência à igreja, e você sair de cena, e Jesus entrar, você vai ter paz, alegria. O mundo pode estar caindo aos pedaços, mas tenho alegria, porque tenho o que mais preciso, Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo para vocês. Nós teremos uma música agora, essa música é linda. Em Goiânia, Brasil, no meu carro, eu só ando ouvindo essa música, pode acreditar. O CD já deve estar quase furando. Eu queria fazer um apelo. Eu não precisa vir aqui, não precisa se levantar. Eu só queria que aí no seu coração você pedisse para Jesus: me transforma, como o Senhor transformou Pedro. Me torna menos carnal, mais espiritual. Ajuda com que a minha vida não gire em torno de mim, mas gire em torno do Senhor. Oh Jesus, eu não sei explicar isso, mas eu sei que funciona. Vem, mora no meu coração, de forma permanente. E faça com que eu ame o próximo, ajude o próximo, principalmente espiritualmente. Peça esse milagre, e Ele que tem a capacidade de ouvir todos ao mesmo tempo, vai ouvir seu pedido e vai fazer esse milagre. Eu vou estar aqui, orando por você e pedindo para que Ele continue fazendo esse milagre em minha vida, porque nós precisamos de Jesus, 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 aquele que nos liberta do pecado e nos faz ser pessoas livres. A nossa situação não é melhor do que a de Pedro. O orgulho religioso tem dominado o nosso coração. Achamos que somos melhor do que o outro. Achamos que somos mais fortes do que o pecado, essa natureza pecaminosa que está em nós. Achamos que podemos fazer coisas sozinhos. Mas aí está a história de Pedro para nos mostrar que somos frágeis, que o pecado nos vence,
A nossa salvação és o Senhor. O Senhor nunca foi vencido pelo pecado. O venceu. E a tua vitória pode ser a nossa vitória se nós quisermos. Nesse momento reconhecemos que somos pecadores. Nesse momento reconhecemos que somos pobres, frágeis seres humanos. Te pedimos perdão. Te pedimos que use de misericórdia para conosco. E te pedimos, ó Deus, ó Senhor Jesus, venha morar em nosso coração. E venha nos tornar pessoas espirituais, cheias, dirigidas pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a entender que estamos aqui numa passagem curta, breve, que logo vai acabar. E que há um céu a nos esperar. Essa terra vai ser renovada sem a presença da morte, do pecado, dos demônios. E poderemos viver com o Senhor para sempre. Mas tem que começar hoje. Reconhecemos nossa fragilidade. Queremos teu perdão, tua misericórdia, tua limpeza, tua purificação. Queremos tua presença em nosso coração, nos tornando humildes e mais semelhantes a ti. Ajuda-nos a voltar para ti através da leitura da Bíblia, da oração, da frequência à igreja. E aí vencermos o pecado, a natureza pecaminosa, vencermos e nos tornarmos pessoas humildes. Faz esse milagre em nossa vida. Queremos ser pessoas vitoriosas agora, pelo teu poder, atuando em nós, pela presença do Espírito Santo em nós. Dá a tua bênção a essa pessoa, dá a tua vitória a essa pessoa, dá a tua proteção a essa pessoa e a toda a sua família. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém.